Oi, pessoal! Você já ouviu falar de sponsorship? Ao pé da letra, sponsorship significa patrocínio. Afinal, você vai estar patrocinando a vinda de alguém para o Canadá. Mas quem pode patrocinar alguém? E que tipos de parentes você pode patrocinar? Meu nome é Ariane e esse é o tema do vídeo de hoje do Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a emigrar para o Canadá. O processo de sponsorship pode te ajudar em uma de duas maneiras. Ou você tem algum parente que já mora no Canadá e você se pergunta se ele poderia te auxiliar no teu projeto de imigração, ou você já decidiu que quer se mudar para cá, mas se preocupa em deixar alguém para trás, como seus pais, avós, filhos ou aquela tia que você é bem próximo. Continue assistindo esse vídeo para responder as tuas perguntas sobre quem se qualifica para ser sponsor de alguém, porque não é todo cidadão ou residente permanente que consegue a aprovação para fazer isso. E sobre quem pode ser patrocinado, porque também não é todo mundo que você pode trazer. Existem várias exigências que precisam ser atendidas. E vale ressaltar que esse vídeo se foca nas exigências das demais províncias canadenses, excluindo Quebec. Se você mora ou pretende morar em Quebec, eles têm as suas próprias regras específicas por lá, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Quem pode patrocinar a vinda de alguém? Para se qualificar para ser sponsor de alguém, primeiramente, é claro, você precisa ser ou cidadão canadense ou residente permanente. Você também precisa estar morando no Canadá. E a única exceção é para o seguinte cenário: você é um cidadão canadense que mora no exterior, pretende voltar a morar no Canadá assim que seus parentes imigrarem. E a pessoa que você está patrocinando é o seu cônjuge, seja casado no papel ou união estável, ou filhos dependentes. O termo usado para esse processo é patrocínio, porque você fica responsável financeiramente pela pessoa que você traz. Por isso, você também precisa comprovar principalmente duas coisas. Que você consegue sustentá-los financeiramente, e dois, que você consegue garantir que eles não precisarão de assistência social do governo. E afinal, o que é essa assistência social? Bom, ela varia de província para província, mas de modo geral, são os benefícios que o governo dá para os seus cidadãos mais necessitados, como comida, abrigo, roupas, atendimento de saúde que não seja coberto pelo sistema público de saúde. Claro, a pessoa que você patrocina também tem que assinar um acordo, dizendo que eles vão se esforçar para se sustentarem a si próprios. Isso vale para todos os dependentes maiores de 18 anos. As crianças dependentes não contam, é claro. Mas apesar disso, no fim das contas, a responsabilidade recai sobre o sponsor. E esta é uma obrigação que pode durar até 20 anos, dependendo da idade e do parentesco em questão. Vou adicionar um comentário aqui que, mesmo atendendo todas essas exigências que eu acabei de mencionar, você tem PR, você consegue comprovar renda suficiente. Existem situações que podem te desqualificar como sponsor. Primeiramente, é óbvio, você não pode estar na prisão. Mas não é essa a condição que pega o pessoal. As outras condições que te desqualificam são em relação ao teu histórico financeiro junto ao governo. Se você não tem pagado pensão alimentícia para um ex-cônjuge para os filhos dependentes, se você já declarou falência, se você mesmo já precisou de assistência social, se você falhou em pagar ou até atrasou pagamentos de empréstimo para imigração, ou se você já foi sponsor de alguém, mas não cumpriu as suas obrigações, você pode ter a sua solicitação negada, porque você não é elegível como sponsor de ninguém. Quem pode ser patrocinado para vir para o Canadá? A resposta mais geral para essa pergunta é cônjuge, seja casado ou união estável, filhos dependentes, que são menores de 22 anos de idade e não são casados nem têm união estável, filhos dependentes maiores de 22 anos, mas que por alguma condição, seja física ou mental, sejam incapazes de se sustentar sozinhos e que sempre foram dependentes dos pais, os teus pais e os teus avós. Como regra geral, irmãos não entram nessa lista.
Mas, se você for patrocinar teus pais e esse irmão se qualificar como um filho dependente dos teus pais, ele pode sim ser patrocinado junto. Caso seus pais ou avós sejam divorciados, você também pode ser o sponsor do novo cônjuge do seu familiar. Vale ressaltar que você não pode oficialmente ser o sponsor dos seus sogros, mas você pode ser consignatário no processo. Então, me dando como exemplo, eu não posso patrocinar os meus sogros, mas o meu marido pode patrocinar os pais dele e eu posso assinar junto com ele para dar suporte na parte da comprovação financeira. O processo é um pouco diferenciado entre cônjuges e filhos e pais e avós. Para patrocinar cônjuge e filhos dependentes, é um pouco mais simplificado e mais rápido. Aqui, embora você se comprometa a ser financeiramente responsável por quem você trouxer, você não precisa comprovar para o governo uma renda mínima anual. Mesmo assim, atualmente, o tempo de processamento para cônjuge é em média 12 meses e você vai ficar responsável por ele por 3 anos a partir do dia em que ele se tornar residente permanente, independente se vocês, por exemplo, se separarem antes disso. Para os filhos dependentes, o tempo de processamento varia de país para país e o site do governo não tinha uma previsão disponível para as crianças que vêm do Brasil. O tempo que você vai ser responsável pelo filho dependente é de 10 anos ou até ele fazer 25 anos de idade, o que vier primeiro. Para os filhos dependentes maiores de 22 anos, a responsabilidade oficial dura somente 3 anos. O custo para ser sponsor de um cônjuge é de $1.050 canadenses e $150 canadenses para uma criança. O processo em si consiste em você enviar de uma vez só 2 aplicações. A aplicação para você se tornar um sponsor e a aplicação para a residência permanente do seu cônjuge ou filho dependente. Esse envio é feito pelo correio, não é através do sistema do Express Entry. Mas, depois que você aplicar, você consegue se cadastrar no site do governo, linkar o teu processo e receber as notificações e atualizações online. O primeiro passo é acessar o link abaixo, onde você encontra um guia com todas as informações necessárias, assim como um checklist dos documentos que você precisa e cópias dos formulários que precisam ser preenchidos. Já patrocinar pais e avós é um pouco mais complicado por 2 motivos. Aqui você precisa sim comprovar que tem a renda mínima anual exigida pelo governo e também tem uma etapa a mais antes de poder enviar a sua aplicação. O processo funciona assim. O primeiro passo é enviar para o governo um documento chamado de Formulário de Interesse de Patrocínio, ou Interest to Sponsor Form. Com esse formulário em mãos, o governo avalia e te envia um convite para aplicar, similar com o que acontece no Express Entry com o pool de aplicantes. O problema é que o governo só aceita receber esses formulários de Interest to Sponsor em determinados períodos, normalmente uma vez ao ano. E no ano de 2021, eles nem abriram essa janela para envio desse documento. Avisaram que iam utilizar os já recebidos em 2020 também para 2021. Uma vez que você recebe esse convite para aplicar, o processo é similar ao de trazer um cônjuge. Você envia simultaneamente a sua aplicação para se tornar um sponsor, junto da aplicação de PR dos seus pais ou avós. O tempo de processamento também é mais longo, uma média de 20 a 24 meses, e o período de tempo que você se compromete a ser financeiramente responsável por eles também é mais longo, são 20 anos. O custo para ser sponsor dos pais ou avós é também de $1.050 canadenses. Mas afinal, quanto dinheiro eu preciso comprovar que eu tenho? Vale ressaltar que nessa categoria aqui, você não tem que comprovar reserva de dinheiro. A tua poupança em si não ajuda muito. A comprovação que o governo pede é de renda, e nos últimos 3 anos. Então, veja essa tabelinha. Se você quer trazer os seus pais, um casal, essa é a renda mínima que você tem que ter tido nos últimos 3 anos. O valor varia levemente de ano para ano. É por isso que ajuda, como naquele exemplo que eu dei de o meu marido ser sponsor dos pais dele, de eu entrar como consignatária. Se a renda de um só não dá conta,
com um consignatário é possível considerar a renda do casal. Como regra geral, essas são as pessoas que você pode patrocinar para virem morar no Canadá: cônjuges, filhos dependentes, pais e avós. Existem, entretanto, circunstâncias em que o governo permite o patrocínio de outros membros da família, como irmãos, sobrinhos, tios, primos, etc. Mas as exigências são bem restritivas e seria difícil listar todas aqui para vocês. Então, se esse for um cenário que interessa para vocês, eu deixo aqui o link para o site do governo que fala do sponsorship desses membros da família para vocês darem uma olhadinha depois. Mas e aí, conta pra mim o que você achou desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se tem alguma dúvida ou comentário, escreve aí. Fica ligado também em todas as nossas plataformas, que toda semana tem vídeo novo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até mais!